Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, estou de volta para a gente continuar meditando no texto sagrado da Palavra de Deus. Deixa eu ver onde a gente parou aqui em minhas anotações. Atos capítulo 14, parte 1, mais um capítulo, mais um episódio. Deus é bom. Episódio número 833, 10ª temporada, a gente segue firme e constante, meditando capítulo por capítulo no livro de Atos dos Apóstolos. Aqui você encontra muita teologia bíblica de forma gratuita, um toque aí no seu celular. E isso é bênção de Deus. Ore por nós, para que Deus continue nos dando graça e força para continuar aqui compartilhando com vocês porções preciosas das nossas reflexões na Palavra de Deus. Veja que a gente vai continuar falando um pouquinho dessa experiência apostólica e ministerial, sobre o privilégio da pregação que os apóstolos tiveram. Aqui no versículo 1, é nos apresentado em Icônio, nessa cidade, e os apóstolos, eles falaram assim, com tanta força, com tanta persuasão, com tanta fidelidade, que uma grande multidão creu. É o que nos diz o versículo. Leia lá o capítulo 14. O versículo 3 diz que eles permaneceram falando ousadamente do Senhor. Isto é, insistiram na verdade, com o vigor destemido, tendo a sua confiança fundamentada na presença e no apoio de Deus. Ali pregaram o Evangelho. Versículo 7. Não há vocação que qualquer homem possa exercer que ofereça tanto espaço para o exercício de suas capacidades mais elevadas quanto a de ministro ou missionário cristão. Pregar o Evangelho da graça de Deus, como deve e pode ser proclamado, é fazer aquilo em que a mais plena energia intelectual, a máxima espiritualidade, a maior beneficência, a maior força de vontade, todas as faculdades supremas da humanidade redimida e elevada devem ser profusamente derramadas. E tem alegria de colher os resultados espirituais. Quão profundamente gratificados devem ter sido os corações dos apóstolos ao verem aquela multidão de judeus e gregos reconhecer a verdade e o poder do evangelho que eles estavam pregando. Versículo 1. Toda a colheita não será colhida aqui, grande parte dela virá depois de muitos dias. Grande parte desta colheita virá por outras mãos. João 4,38. Mas Deus dá crescimento para os nossos próprios olhos verem e nossas próprias mãos colherem. E de todas as alegrias com as quais Ele enche os nossos corações humanos, poucas, se é que há alguma, são comparáveis a de ver a vontade do Senhor prosperar em nossas mãos. Isaías 53:10. Deve ter sido com profunda angústia que Paulo e Barnabé testemunharam as maquinações malignas daqueles judeus incrédulos, versículo 2, impedindo, como certamente o fizeram, a boa obra que estava sendo realizada. Com muita frequência, o mestre cristão ele tem que assistir a tais cenas e lamentar o triste mal que está sendo causado. E em tais momentos ele só pode lançar-se sobre Deus, refrigerando-se na rocha de seu refúgio, lembrando-se de que é na obra do infinito e todo-poderoso que ele está engajado. E existe o dever da persistência. Não é por um pequeno obstáculo que o obreiro cristão deve ser intimidado.
Ele deve agir como Neemias, a quem nem as ameaças nem os estratagemas de seus inimigos conseguiram abalar. Deve agir como Paulo e Barnabé, que permaneceram ali por muito tempo, falando ousadamente no Senhor, versículo 3. Deve mostrar-se um servo fiel de seu destemido mestre, pronto para enfrentar o desprezo, o ridículo, a calúnia ou a turbulência dos mal-intencionados. Enquanto houver algum bem a ser realizado por sua firmeza, mas não se deve esquecer que há, versículos 5 e 6, a possível necessidade de se afastar às vezes. Chega a hora em que a persistência em perigo não é fidelidade, mas temeridade. Não é um zelo martirizante louvável, mas indiscriminação censurável. Devemos usar a nossa inteligência para discriminar entre os dois. Mas para isso, quando a persistência é inútil e até mesmo prejudicial, nós temos o exemplo do próprio Senhor, Mateus 12,15, e de seus apóstolos aqui. Essa pregação do Evangelho em Icônio, houve uma série de atos e eventos que parecem típicos do progresso do Evangelho em outros lugares. Pregação fiel e bem-sucedida da palavra. Muitos judeus e gregos creram, este é o único teste da verdadeira pregação. A verdade é recomendada à consciência. A palavra é apresentada com clareza, de modo que o coração do povo salta, libertando-se pela verdade. Aquele que prega com o coração, ele alcança o coração. Houve a oposição despertada. O preconceito judaico ainda se interpõe no caminho do evangelho, mas o evangelho ele adquire força à medida que avança e, na verdade, se enraiza ainda mais firmemente na mente dos homens pelo próprio fato de ser capaz de superar a oposição. Deus concede aos seus servos poder para praticar e efetuar o bem. Não buscamos milagres, mas devemos buscar sinais de que Deus está conosco na palavra que proferimos e no trabalho que fazemos pelos outros. Resultados duvidosos. Uma divisão cria espaço na multidão, alguns se aliando aos judeus, outros aos apóstolos. E por essa oposição de opiniões e sentimentos, é por ela que o mundo se sustenta. Não se segue porque a divisão ocorre com a entrada de uma nova luz, que ela será permanente. O método de Deus, ele parece ser conduzir os homens através das divisões para uma unidade mais profunda, pela experiência da futilidade das opiniões parciais, para a compreensão mais profunda que reconcilia e satisfaz. Essas divisões, elas foram proféticas do que sempre aconteceu na história da igreja. Sempre houve divisão marcada em cada era de nova luz e progresso. Está certo aquele que segue a luz interior, todos os que buscam seguir o Salvador vivo, e somente esses desfrutam, sob todo o nome que supostamente divide, a unidade do Espírito no vínculo da paz. E a humildade dos pregadores também foi vista. Embora maltratados pelos judeus de Antioquia, eles ainda retribuem o mal com o bem. A força calma do evangelho em meio às muitas distrações dos homens. Esta parte da história nos menciona Paulo e Barnabé pela primeira vez como apóstolos, versículo 4. E é notável também por substituir a expressão pregando o evangelho por anunciar as boas novas, versículo 7. Mas é ainda mais notável por nos dar uma impressão tão distinta da maneira como a nova verdade, o evangelho, se sustentou em meio a uma variedade de oposições e combinações inesperadas de forças. Observemos alguns dos grupos em meio aos quais o evangelho se desenvolveu, seja com a ajuda deles, seja contra seus obstáculos. Um grande número de judeus e gregos cristãos forma o primeiro grupo.
Assim como o evangelho ainda é persistentemente pregado primeiramente aos judeus e do púlpito que a sinagoga constituía, parece que, em geral, alguns judeus e, claro, não raro gregos com eles creram. Não, porém, trata-se de uma grande multidão destes. Provavelmente as primeiras e incisivas conquistas do evangelho serviram novamente para despertar a hostilidade mais amarga e ativa no novo cenário, qualquer que fosse, de trabalho. Judeus e gentios raramente cooperavam para o bem, pelo menos não de forma direta ou indiretamente ligada a questões religiosas, mas agora não apenas unem forças para o mal, mas também a pedido do judeu lembra de Pilatos, Herodes. No mesmo dia, Pilatos e Herodes tornaram-se amigos, lembra? Lucas 23:12. É bem verdade de qualquer forma que a inimizade contra Cristo e o evangelho de sua verdade e amor precisará de toda força combinada possível. E precisará tentar todas as variedades possíveis de combinação, não para ter sucesso, mas para provar a si mesma quão vãs são sua oposição e ira. Estes, saindo do meio de um povo irado, seguiram seu caminho para pregar o mesmo evangelho, servir ao mesmo mestre, confiar no mesmo Salvador. Mas para fazer estas coisas em outro lugar, eles fogem, não por medo, não por covardia, mas por amor à própria vida, mas por amor ao seu evangelho e da sua missão, e em obediência à clara ordem do grande capitão. Quão forte era aquele evangelho, quão forte era o seu coração. E estes deram força tanto aos membros para irem a outro lugar, quanto a voz para falar e pregar em outro lugar. Frequentemente, aqueles apóstolos e seus convertidos, também judeus, devem ter pensado nas antigas palavras de apaixonada exortação profética. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido, pois eles são quebrados como por uma vara de ferro. São despedaçados como um vaso de oleiro. Mas Jesus e seu evangelho sobrevivem e reinam com um reinado mais amplo e mais amplo. Eles espalham bênçãos por todo o mundo. Se até Paulo e Barnabé permaneceram firmes diante da oposição, como poderíamos nós recuar diante das dificuldades? E se a palavra de Deus tem poder de dividir opiniões, mas também de transformar corações, não é isso prova de que ela é viva e eficaz? Meu querido ouvinte, Deus abençoe grandemente sua vida com essa palavra. Vamos orar para a gente encerrar mais um episódio. Vamos pedir a Deus a sua misericórdia sobre nossas vidas. Senhor, Deus poderoso, a gente precisava tanto dessa ousadia dos apóstolos para pregar com fidelidade, com a paciência para colher os frutos do teu evangelho ou não, ou deixar a semente para que outros colham. A gente precisa de sabedoria, Deus, para discernir o tempo de permanecer, o tempo de partir, o tempo de plantar, e o tempo de regar, e o tempo de colher. E que em tudo, nosso maior propósito seja a glorificação do teu nome poderoso. Amém, amém, amém. É isso, meu querido. A gente volta no próximo episódio para continuar refletindo sobre o texto sagrado, poderoso, maravilhoso da palavra de Deus. Um abraço. A gente volta em breve, se Deus quiser. E a gente sabe que Ele quer. Até mais. Tchau, tchau.